Olá, eu sou o Jorge Andrade. Tenho 24 anos e moro nos arredores de Cotia, São Paulo. Não sou exatamente um cara da cidade grande, eu trabalho como eletricista. E não sou apenas um cara com ferramentas que finge saber o que está fazendo. Na verdade, eu estudei para isso, obtive a certificação e consegui um emprego em uma pequena empresa elétrica local chamada Eletro Sampa Serviços. Não somos uma empresa de renome, mas temos trabalho fixo. Costumo atender 2 ou 3 chamadas de serviço por dia, o que é suficiente para pagar minhas contas, economizar um pouco e ainda manter vivo meu sonho de abrir meu próprio negócio um dia. Aquela manhã foi como qualquer outra. Eu tinha 2 trabalhos agendados. O primeiro era um conserto rápido em um prédio comercial, uma tomada com defeito, nada de especial. Depois disso, recebi uma ligação da central. Uma mulher que morava nos arredores da cidade precisava de alguém para dar uma olhada nas luzes da garagem dela. Havia algo sobre elas estarem dando curto-circuito aleatoriamente. Não era uma emergência, mas ela queria que fosse feito ainda naquele dia. Anotei o endereço, digitei no GPS e fui embora. O lugar ficava um pouco afastado da rua principal, em uma área tranquila, com casas grandes e gramados bem cuidados. Quando cheguei à propriedade, reduzi a velocidade por 1 segundo. Era uma casa moderna de 2 andares, com uma entrada ampla e um portão preto elegante que já havia sido deixado aberto para mim. Elegante não é o tipo de lugar para onde costumo ser chamado. Estacionei, peguei minha caixa de ferramentas e caminhei pela entrada em direção à garagem. Ao me aproximar da entrada lateral, a porta se abriu e saiu uma mulher alta, provavelmente com uns 29 ou 30 anos, cabelos longos e escuros presos em um rabo de cavalo frouxo, vestindo jeans simples e uma camiseta justa. Mas não. Era só como ela parecia. Era o jeito como ela se portava. Confiante, elegante. Ela me lançou um olhar rápido e depois olhou para o celular. "Você veio por causa das luzes da garagem?" Perguntou ela sem muita emoção na voz. "Sim, Jorge, da Eletro Sampa Serviços", respondi. "Você disse que elas estavam piscando?" Ela assentiu e apontou para a garagem. "Elas apagam sempre que abro a porta. Às vezes voltam, às vezes não. É irritante." "Entendi. Vou dar uma olhada. E, se você gosta de histórias divertidas e envolventes, já clica em gostei, porque essa é tão boa que quando você menos esperar, ela já chegou ao fim." Ela não disse muito mais. Apenas se virou e voltou para dentro de casa pela porta que dava acesso à garagem. Larguei minhas coisas e comecei a trabalhar. O problema era bem simples. Fiação antiga em um sensor de movimento mal instalado. Quem fez isso por último economizou. Desliguei a energia, removi a unidade antiga, limpei a fiação e instalei um sensor de movimento novo com um gabinete moderno. Levou cerca de 2 horas, mais ou menos, com testes e tudo. Durante todo o tempo, não ouvi uma palavra dela. Sem conversa fiada, sem checar nada. Apenas silêncio. Assim que terminei, arrumei minhas ferramentas, liguei o disjuntor novamente e testei as luzes mais algumas vezes. Perfeito. Bati na porta interna e esperei. Alguns segundos depois, ela voltou. Desta vez, não estava ao celular. Ela se aproximou, olhou para as luzes que se acendiam com o sensor de movimento e deu um leve sorriso. "Bem, finalmente", disse ela. "Estão funcionando como deveriam." "Sim", respondi concordando. "Era um problema na fiação. Troquei o sensor também, só por precaução. Agora deve funcionar certinho." Ela cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça. "Você é bom no que faz. Obrigada", disse de forma genuína. E então completou. "Você é bonito. Você sabe disso?" Pisquei. Eu não esperava por isso. Nem um pouco. Soltei uma risada sem graça. "Obrigado." Ela sorriu de novo.
Desta vez foi diferente, não sarcástico nem debochado, mas como se ela realmente quisesse dizer aquilo. Então, ela se encostou no batente da porta. Então, Jorge, o que mais você faz além de consertar as coisas? Fui pego de surpresa. De novo. Quer dizer, claro, já tive alguns clientes simpáticos antes, mas nada como essa mulher. Não como ela, sinceramente. Não muito, eu disse. O trabalho ocupa a maior parte do meu tempo. Não costumo sair muito nem ir a festas. Sou mais do tipo que gosta de noites tranquilas e manhãs cedo. Ela assentiu lentamente. Isso é revigorante. Eu também não curto muito essa vida social. Isso me surpreendeu. Ela não parecia alguém que fica em casa nos fins de semana. Parecia alguém que você esperaria ver na primeira fila de um lounge de luxo ou em um iate em algum lugar. Mas do jeito que ela disse não soou como uma cantada. Soou honesto. Quer dizer, ela continuou, as pessoas fazem suposições quando você tem uma determinada aparência. Fica exaustivo. Assenti sem saber o que dizer. Então ela acrescentou. Sei que é aleatório, mas... Você gostaria de sair neste fim de semana? Fiquei paralisado por meio segundo. Tipo, sair? Perguntei. Ela sorriu. É, você e eu. Um lugar agradável, tranquilo. Você não precisa responder agora. Hesitei por um instante e disse. Eu gostaria. O sorriso dela se alargou um pouco. Legal. Te mando uma mensagem com os detalhes. Obrigada novamente pelas luzes. E assim, sem mais nem menos, ela se virou e voltou para dentro de casa, me deixando ali parado, como alguém que acabou de sair de uma realidade diferente. Entrei no carro, fechei a porta e fiquei ali, sentado por um minuto. O que acabou de acontecer? O resto daquele dia pareceu um sonho do qual eu não estava totalmente acordado. Dirigi até meu próximo compromisso. Consertei uma tomada queimada na oficina de um senhor, sorri em meio à conversa fiada de sempre e fiquei checando meu celular a cada 15 minutos como um louco. Mas nada, nenhuma mensagem, nenhuma ligação errada, só silêncio. Eu nem sabia o nome dela. Trabalhei o serviço inteiro sem perguntar, totalmente profissional. E então, no fim, ela soltou aquele comentário como se fosse uma granada. Você gostaria de sair comigo neste fim de semana? E eu disse que sim. Assim, de repente, chegou a sexta-feira. Ainda nada. Imaginei que talvez ela estivesse apenas sendo educada, ou talvez fosse um tipo de desafio de rico, algo para rir mais tarde com as amigas. Convidei meu eletricista para sair. Dá para acreditar? Tentei me convencer de que não importava. As pessoas dizem coisas aleatórias o tempo todo. Mas aí, por volta do meio-dia de sexta-feira, apareceu uma mensagem no meu celular, de um número desconhecido. Oi, aqui é a Tamires, das Luzes. Ainda disponível para sábado? Eu te pego. Meio-dia. Deixa um alfinete. Meu estômago revirou. Nem percebi que estava prendendo a respiração até soltar o ar. Então, Tamires. Agora eu tinha um nome. E ela se lembrou de mim. Não pensei muito. Enviei minha localização. Um estacionamento público em frente a uma loja de ferragens, perto da rua principal. Não era a minha casa. Não era longe. Era simples. Ela respondeu com um sinal de positivo. Na manhã seguinte, me arrumei cedo. Demais! Experimentei 3 camisas diferentes, todas basicamente iguais. Limpei meus sapatos e até me barbei. Nunca me barbeio nos fins de semana, mas de alguma forma senti que precisava estar apresentável. Ainda eu mesmo, mas mais limpo. Quando cheguei ao estacionamento, ainda não eram nem 11h45 da manhã. Sentei-me na calçada, fingindo mexer no celular, enquanto observava secretamente cada carro que entrava. Às 12h02, ouvi o som inconfundível de algo potente. Olhei para cima. Ela chegou dirigindo um Porsche 911 Turbo Prata, capota abaixada, óculos escuros. Seu cabelo estava solto e balançava ao vento como em uma cena de filme. Juro que todos naquele estacionamento olharam para ela e depois para mim,
parado ali como um entregador esperando gorjeta. Ela acenou. Jorge. Fiz um pequeno aceno com a cabeça e abri a porta do passageiro. Sou eu. Ela sorriu. Entre. Os bancos eram de couro macio, do tipo que você só vê em comerciais de carro. Ela cheirava a cítricos e a algo caro que eu não conseguia identificar. Quando entramos na rodovia, finalmente perguntei. Então, para onde vamos? Tem um lugar para onde eu vou quando preciso espairecer, disse ela. Você vai gostar, eu prometo. Dirigimos por cerca de 40 minutos, passando por colinas, florestas e depois estradas mais estreitas. Por fim, ela entrou em uma trilha de cascalho que levava a uma área arborizada. Comecei a ouvir água corrente antes de ver qualquer coisa. Ela estacionou. Caminhamos por uma trilha curta, talvez 5 minutos, e então ela se abriu. Uma pequena cachoeira desaguava em uma piscina, cercada por pedras e árvores que se estendiam até o céu. Era lindo, silencioso, poderoso. Olhei para ela. Ela não estava sorrindo. Não de um jeito triste, apenas calma, centrada. Este lugar, disse ela suavemente, me faz sentir pequeno, no bom sentido. Sentamos em uma das pedras planas, longe o suficiente da água. Ela tirou as sandálias e mergulhou os pés na água. Eu a segui. Estava gelado, mas refrescante. Ela olhou para a frente e disse, eu sei o que você está pensando. Sabe, você está se perguntando por que alguém como eu convidou alguém como você para vir aqui. Não respondi, principalmente porque ela estava certa. Ela mantinha os olhos na água. Meu pai é dono de uma empresa de logística, uma grande. Minha mãe comanda o departamento de RH. Nossa casa estava totalmente paga antes de eu completar 10 anos. Carros, escolas particulares, contatos, tudo. Eu ficava quieta. Ela continuou. Mas, quando criança, todos me tratavam como um rótulo. A garota rica, a perfeita. Os garotos gostavam da minha ideia. As garotas ou queriam ser eu ou me odiavam. Nunca me senti vista. Não de verdade. Até conhecer alguém que não sabia meu sobrenome. Você está falando de mim? Perguntei, cauteloso. Ela assentiu. Você não perguntou nada sobre a minha vida. Você não tentou me impressionar. Você fez o seu trabalho, disse obrigada e foi embora. Isso é raro. Você era só você. Eu não sabia como responder. Então disse a única coisa que me veio à cabeça. Pensei que talvez você estivesse brincando comigo. Ela finalmente olhou para mim. Eu entendo, mas eu não estava. Um silêncio pairou entre nós. Não constrangedor, apenas pensativo. Então, ela deu um leve sorriso. Não estou pedindo nada complicado. Eu só queria falar com alguém que não quer nada de mim. Entendeu? Sem compromisso, eu disse. Ela assentiu. Obrigada. Ficamos ali por talvez 1 hora, conversando, rindo um pouco, compartilhando histórias bobas. Foi a vez que me senti mais relaxado em meses. Finalmente, o sol começou a se pôr, e ela se levantou tirando o cascalho da calça jeans. Hora de ir. Sim, disse ela. Mas que bom que você veio. Na volta, o silêncio era confortável. Sem música, só o vento e a estrada. Ela me deixou exatamente onde tinha me buscado. Estendi a mão para a porta, hesitei e então olhei para ela. Vou te ver de novo? Ela não respondeu de imediato e disse, talvez se você me ligar. Saí, fechei a porta e a observei se afastar. No momento em que o carro desapareceu, percebi que aquilo não era um encontro. Não exatamente, mas era algo mais do que um passeio. Um casual. Era o começo de algo. Eu só não sabia o que ainda. Os dias depois da nossa viagem foram diferentes. Eu ainda estava fazendo minhas rondas habituais, consertando tomadas, substituindo painéis, recolocando fusíveis queimados, mas não estava me movimentando como antes. Tamires tinha ocupado espaço na minha mente, e não de um jeito alto.
Era mais como uma música de fundo que eu não conseguia desligar. Suave, constante, sempre presente. Mas o estranho é que ela não tinha mandado mensagem nenhuma vez. Não era como se eu esperasse um fluxo constante de mensagens ou algo assim. Mas depois de quão honesta e aberta ela foi na cachoeira, depois de tudo o que ela me disse, achei que haveria algo. Ei, isso foi legal. Ou até mesmo um meme, sei lá. Mas o silêncio permaneceu. Comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez ela só precisasse de alguém para desabafar. Talvez eu tivesse sido aquele confidente de um dia, o cara chato com quem ela podia se abrir, porque ele não pertencia ao mundo dela. Talvez fosse esse o objetivo, mas algo não me deixou seguir em frente. Talvez tenha sido o jeito como ela me olhou antes de eu sair do carro, ou o jeito como ela disse, talvez se você me ligar, como se estivesse me entregando a bola e saindo da quadra. Então, liguei para ela. Era a sexta-feira seguinte. Eu estava sentado no meu carro em frente a uma loja de ferragens, tomando um café ruim e tentando me convencer de que não estava nervoso. Peguei meu celular e digitei o nome dela. Ela atendeu no terceiro toque. Oi, disse ela. Sua voz era calorosa, familiar. Oi, é o Jorge. Eu sei, disse ela. Eu podia ouvir um sorriso em sua voz. Eu esperava que você ligasse. Expirei. Lentamente, surpreso com a atenção que eu vinha segurando. Vamos nos ver de novo? Perguntei. Desta vez vou combinar alguma coisa. Houve uma pausa. Eu gostaria disso. Combinamos para o domingo à tarde. Eu disse a ela que a buscaria. Ela não perguntou para onde iríamos. Apenas disse, ok, estarei pronta. Eu não fazia ideia do que alguém como a Tamires esperaria de um segundo encontro. Mas eu sabia o que queria que fosse. De verdade. Não um restaurante. Não um lugar chamativo. Apenas algo simples. Então planejei um piquenique. Sim, um de verdade. Peguei um cobertor emprestado da minha mãe, preparei sanduíches, frutas e algumas garrafas de limonada. Até comprei uma pequena caixa térmica para a ocasião. Depois, aluguei um carro online. Nada chamativo, nada surrado, apenas algo impecável. Um Camry do ano de 2018, prateado. No domingo à tarde, estacionei em frente à casa dela. O mesmo lugar enorme com uma entrada ampla e janelas de vidro modernas. Ela já estava lá fora, parada na escada da frente, vestindo um moletom azul claro, com capuz e leggings pretas. Sem maquiagem, sem óculos escuros, sem Porsche. Ela se aproximou e sorriu enquanto se sentava no banco do passageiro. Pronta para uma surpresa? Sempre. Dirigimos por cerca de 30 minutos para fora da cidade, até um lugar onde eu costumava ir com meu pai quando era mais jovem. Uma área ampla e aberta, perto da borda de uma densa floresta de carvalhos. Tinha vista para as colinas, o céu se estendia lá no alto e havia aquele tipo de silêncio que faz você perceber o quanto a vida costuma ser barulhenta. Estacionamos sob algumas árvores, descarregamos tudo e estendemos o cobertor na grama. Servi limonada em copos plásticos, enquanto ela se sentava de pernas cruzadas, observando as nuvens. Não me lembro da última vez que fiz algo assim, disse ela. Um piquenique? Não, algo que não fosse organizado, controlado, instagramável. Ela fez uma pausa. Isso parece honesto. Ficamos sentados, comendo por um tempo, rindo de como eu era ruim em descascar laranjas, conversando sobre coisas aleatórias, histórias de infância, clientes estranhos, músicas favoritas. Ela não estava tentando me impressionar, e eu também não tentava impressioná-la. Simplesmente fluiu. Então houve um momento. Ela ficou quieta, olhando para as árvores, o sol batendo em seu rosto perfeitamente. Virou-se para mim lentamente e disse, sabe do que eu mais gostei no outro dia? Do quê? Você não olhou para mim como se quisesse alguma coisa de mim. Nem dinheiro, nem atenção, nem mesmo validação. Você só olhou para mim. Engoli em seco, sem saber como responder.
Então ela se inclinou um pouco para a frente e eu a encontrei no meio do caminho. O beijo foi suave, sem pressa, sem drama. Parecia uma confirmação silenciosa, como se ambos concordássemos em algo sem dizer uma palavra. Quando nos afastamos, ela sorriu gentilmente. Eu esperava que você fizesse isso. Eu não tinha certeza se conseguiria. Eu disse. Você é meio intimidante, ela riu. Eu sei, faço isso de propósito. Afasta as pessoas erradas. Passamos mais 1 hora deitados no cobertor, observando as árvores se moverem ao vento. Quando o sol começou a se pôr, ela estendeu a mão e pegou a minha. Não sei o que é isso, disse ela baixinho. Mas eu gosto. Eu também. Na volta, nenhum de nós disse muita coisa, mas não foi porque não tínhamos nada a dizer. Foi porque não precisávamos. Ela não pediu para ser deixada no portão. Só parou bem na porta da frente. Antes de sair, virou-se para mim. Manda uma mensagem, disse ela. Quando quiser. E então ela se foi. Fiquei ali sentado por 1 minuto antes de partir, com o aroma de limão e lavanda ainda pairando no ar. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que não era mais algo passageiro. Os dias seguintes foram leves, não porque algo grandioso tivesse acontecido, era apenas uma sensação, daquelas em que você acorda e não sente um aperto no peito, em que o trabalho não se arrasta, onde a viagem de um emprego para outro parece menos uma rotina e mais um movimento com um propósito. Comecei a mandar mensagens para Tamires Torres, nada exagerado, só coisas simples e reais. Acabei de consertar um ventilador de teto com uma mão, enquanto segurava a lanterna com a boca. Não estou orgulhoso, só dizendo, sua vez. Ela respondeu dizendo que tinha acabado de derramar café em uma blusa de seda durante uma chamada de Zoom com 12 pessoas. Superou isso. Rimos, compartilhamos músicas, trocamos fotos de nuvens que achávamos que pareciam coisas. Era como se estivéssemos construindo algo sem tentar defini-lo. E, no entanto, eu ainda não sabia onde estava. Ela era rica, deslumbrante, confiante. Eu era eu, um cara normal, de botas de trabalho e mãos permanentemente manchadas. A ideia de que ela pudesse me escolher em vez de qualquer outra pessoa em sua órbita parecia boa demais para ser verdade. 1 semana depois do piquenique, ela me mandou uma mensagem na quinta-feira, no final da tarde. Tamires, você está livre amanhã à noite? Eu tecnicamente sempre livre, emocionalmente indisponível, profissionalmente mal pago. Por quê? Tamires, venha cá. Meus pais estão viajando por 1 semana. Quero te mostrar uma coisa. Foi a primeira vez que ela me convidou para o espaço dela. Curti bastante. Não era só uma garagem, nem a escada da frente. Lá dentro, hesitei, mas só por 1 segundo. Eu estarei lá. Na sexta à noite, apareci com minha calça jeans de sempre e uma camisa preta de botões, a mais limpa que eu tinha. O sol estava baixo, lançando uma linha dourada sobre a entrada da garagem. A porta da frente estava aberta. Ela estava no corredor, descalça, vestindo um suéter de tricô largo e leggings. O cabelo preso em um coque bagunçado, sem maquiagem. Ela parecia em paz. Ei! Disse ela, dando um passo para o lado. Entre. Entrei no hall. A casa era linda, como algo saído de uma revista de design. Tetos altos, paredes de vidro, decoração moderna, mas nada parecia frio. Era aconchegante, habitada. Dela. Ela me acompanhou pela casa até a cozinha. Havia 2 pratos dispostos na ilha, velas já acesas. Você cozinhou? Perguntei surpreso. Tecnicamente, sim. Encomendei de um lugar que gosto e reaqueci, ou seja, semidoméstica. Comemos no pátio sob luzes suspensas. O ar estava fresco. A conversa fluiu. Ela me contou sobre seu trabalho de marketing em uma startup que tentava reformular embalagens sustentáveis.
Contei a ela sobre meu sonho de abrir meu próprio pequeno serviço de reparos, um que treinasse jovens que, como eu, não quisessem ir para a faculdade. Então ela se levantou. Vamos, quero te mostrar uma coisa. Ela me levou para o andar de cima, até seu quarto no final do corredor. Abriu a porta. Era um pequeno estúdio de arte, telas encostadas na parede, algumas inacabadas, outras envernizadas, outras cheias de cor e expressão que eu jamais esperaria. Você pinta? Perguntei atordoado. Ela assentiu. Não, para ninguém, só para mim. Entrei devagar, olhando ao redor. Ela parou atrás de mim e disse: Este é o único lugar onde me sinto eu mesma. Sem maquiagem, sem expectativas, sem pressão, virei-me para ela. Você devia se sentir você mesma o tempo todo. Ela olhou para mim e por um segundo sua confiança vacilou um pouco. Ela se aproximou. Não sei o que é isso entre nós. Jorge, disse ela baixinho, mas sei que não estou fingindo quando estou com você. Isso importa para mim. Eu também não sei o que é isso, respondi. Mas penso em você o tempo todo. Ficamos naquele quarto, cercados pela vulnerabilidade dela em cada pintura, e eu a beijei novamente. Desta vez foi diferente. Não havia aquele ponto de interrogação no ar, não havia hesitação. Parecia algo que ambos sabíamos que queríamos, algo em que estávamos, aos poucos, nos permitindo confiar. Mais tarde, naquela noite, sentamos no sofá dela, com as pernas entrelaçadas, enquanto um filme antigo passava ao fundo. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Você é a primeira pessoa que eu deixo entrar assim em muito tempo, sussurrou Tamires. E eu não vou a lugar nenhum, respondi. Ela sorriu, quase tristemente. Não diga isso a menos que seja sincero. Eu sou, falei com firmeza. Em algum momento nós dois cochilamos no sofá. Acordei às 2 da manhã com o som da chuva fina batendo nas janelas. Ela ainda estava lá, dormindo, a mão apoiada no meu peito como se pertencesse ali. Eu não queria me mexer. Eu não queria que aquele momento acabasse. Não sabia o que aconteceria em seguida. Se a diferença entre nossas vidas se tornaria grande demais. Se o mundo dela acabaria engolindo o meu. Mas eu sabia de uma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti apenas o eletricista. Me senti visto. Já se passaram cerca de 4 meses desde a primeira vez que bati na porta da garagem da Tamires. Ainda me lembro claramente. O jeito como ela nem olhou para mim quando me deixou entrar. O tom frio e cortante da voz dela. O modo como apontou para as luzes quebradas, como se eu fosse apenas mais um nome numa fatura de serviço. E por algumas horas eu fui isso mesmo. Era tudo o que eu deveria ser. Mas de alguma forma, no meio de fios desencapados e fiação desgastada, algo mais se acendeu. Continuamos nos vendo depois daquela noite na casa dela. Não todos os dias. Tínhamos nossas rotinas, trabalhos, compromissos, mas o suficiente para que tudo começasse a parecer normal. Ou melhor, começasse a parecer certo. As noites de domingo se transformaram em fins de semana inteiros. Mensagens de texto se transformaram em telefonemas. Silêncios constrangedores se tornaram momentos confortáveis. Não houve uma reviravolta dramática, um grande quer ser minha namorada. Foi algo gradual, honestamente. E acho que foi isso que tornou tudo tão real. Mas a realidade tem camadas. E eu aprendi rapidamente que namorar alguém como a Tamires vinha com todas elas. Começou pela aparência. O tipo de presença que faz as pessoas olharem quando ela entra num restaurante. Não por causa de fama ou televisão, mas simplesmente por ser alguém, por pertencer àquele mundo. As pessoas me olhavam como se eu fosse o garçom, que por engano tivesse se sentado à mesa. Uma vez, estávamos em um jantar, o noivado de uma amiga dela. Todos estavam de terno sob medida, vestidos longos, conversando sobre ações e avaliações de lançamentos. Eu estava lá com minha melhor camisa, tomando refrigerante porque ia dirigir e tentando não parecer que estava contando os minutos para ir embora.
Mais tarde, naquela mesma noite, comentei com ela que me sentia deslocado. Tamires apenas olhou para mim e disse: "É porque você não é como eles, e é exatamente por isso que eu os trouxe tanto para você." Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Não era apenas o mundo dela que estava se adaptando. O meu também estava. Meu chefe lá da Eletro Sampa Serviços percebeu que eu estava distraído. Comecei a recusar chamadas extras. Não por preguiça, mas porque comecei a valorizar mais estar em algum lugar do que fazer alguma coisa. E para um cara que sempre se definiu pelo trabalho, isso era novo. Tamires percebeu. Uma noite estávamos no meu apartamento, minúsculo, bagunçado, quentinho daquele jeito que faz parecer que a vida está mesmo acontecendo. Ela estava sentada de pernas cruzadas no sofá, folheando um dos meus antigos anuários do ensino médio, que eu nem lembrava que ainda tinha. "Você construiu uma boa vida aqui", disse ela com sinceridade. "Não é grande coisa", respondi. "Mas é minha." Ela olhou ao redor. As ferramentas empilhadas perto da porta, a bancada rachada, o único quadro que comprei num brechó pendurado por um prego torto. "Eu gosto", disse ela. E dessa vez eu acreditei. Naquela noite conversamos por horas sobre onde estávamos e o que queríamos. Não como um conto de fadas, mas como gente real, com vidas reais. Ela me disse que estava pensando em se afastar do emprego corporativo. Disse que estava cansada de fingir que se importava com métricas nas quais não acreditava. Que pensava em começar algo menor, mais significativo, talvez até algo criativo. Contei a ela que estava pensando finalmente em abrir meu próprio negócio. Comprar uma van, criar minha própria marca, não trabalhar apenas para os outros, mas construir algo meu de verdade. E então ela disse algo que eu não esperava. "E se construíssemos algo juntos?" Olhei para ela. "Como nós?" Ela assentiu. "É, como nós. Isso foi há 2 meses. Desde então as coisas mudaram, para melhor. Tamires tem me ajudado a construir uma pequena marca. Criou um logotipo, um site e até um plano básico de marketing. Eu continuo subindo escadas, fazendo reparos, pintando as botas, mas agora sinto que não estou apenas consertando coisas. Estou caminhando. Não estamos apressando nada. Ainda moramos em casas separadas. Ainda temos nossas próprias manhãs, nossos próprios hábitos ruins. Mas estamos escolhendo um ao outro, intencionalmente, dia após dia. E essa escolha significa mais do que qualquer rótulo. No último fim de semana, voltamos à cachoeira. Mesmo lugar, mesmas pedras. Desta vez, porém, levamos café e donuts. Eu a abracei. Ela encostou a cabeça no meu ombro e por um longo tempo apenas ouvimos a água. Ela disse: "Nunca pensei que me apaixonaria pelo cara que conserta minhas luzes." Eu ri. Nunca imaginei que a dona daquela casa me convidaria para voltar. Ela sorriu. "Bem, você é mais do que apenas o eletricista agora." Eu não disse nada. Apenas beijei sua têmpora e a abracei um pouco mais forte, porque ela estava certa. Eu era mais do que isso. Ainda sou o Jorge Andrade. Ainda tenho 24 anos. Ainda estou me acertando. Um trabalho, uma conta, um passo de cada vez. Mas agora tenho alguém que me vê. Não pelo que eu posso fazer, mas por quem eu sou. E talvez essa seja a verdadeira história aqui. Não a garota rica que conhece o cara da classe trabalhadora. Não o carro importado. Não o piquenique. Não o beijo. Mas 2 pessoas com vidas diferentes escolhendo construir algo novo, juntas. Sem drama, sem explosão. Apenas conexão. Real, confusa, imperfeita e nossa. Agora me diz, escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.
Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.